considerou tanto esta entrevista que ela está com dificuldade de mobilidade nesse momento por um acidente, não é? Fraturou a perna e teve, como era de se esperar, uma grande dificuldade para subir os famosos 35 degraus aqui da FM Padre Cícero. Nós oferecemos, inclusive, que ela poderia dar essa entrevista no local onde ela quisesse, porque a gente ia com o nosso equipamento, o nosso Conrex, a gente iria lá, mas ela preferiu mesmo vir aqui à FM Padre Cícero. Até agradeço o desprendimento da candidata Flávia Soares. Boa tarde, candidata Flávia Soares. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero, do Jornal da Tarde. Atendi com muito prazer, como sempre, é um prazer para mim estar aqui, sempre que for chamada estarei, e trazer um pouco aí do nosso programa de governo para a população de Juazeiro do Norte. Importante demais esse momento para a população eleitoral do nosso município, né? Muito bem, candidata Flávia Soares, do PRB. Como avalia a campanha até agora? O seu acidente foi no primeiro dia de campanha, candidata Flávia? Isso, João. Parece até brincadeira, né? Primeiro dia, eu estava saindo do escritório de contabilidade do nosso partido, resolvendo algumas questões burocráticas com relação ao registro de candidatura. E descendo a escada, já estava indo cumprir minha agenda de reuniões que iniciaria no período da tarde. E acabei caindo aí, e por coincidência, 10 degraus. Então, rolei 10 degraus e eu digo, em mão de Deus, que eu só fraturei o meu tornozelo em 2 lugares, mas fiz a campanha toda dessa forma, na dificuldade de mobilidade mesmo, mas firme e forte. De 0 a 10, esse problema, o que representou de limitação na sua campanha? A gente fica bem restrito, né? Até porque Juazeiro não ajuda muito essa questão de mobilidade. As ruas, as calçadas, então a gente sente muita dificuldade. Mas a gente tem que superar. Eu acho que a maior dificuldade que eu tinha que superar era chegar até eu registrar minha candidatura, né? E a maior dificuldade eu terei à frente da administração de Juazeiro para botar a casa em ordem. Então acho que é muito pequeno diante de tudo aquilo que eu pretendo para fazer nessa cidade, né? Como avalia a sua campanha até agora, candidata Flávia? Eu avalio, João, de forma muito positiva, né? Eu até o momento aqui, foram 2 anos e meio construindo um projeto para Juazeiro. Então, durante esse período, a gente superou muitas situações, a gente ouviu o povo de Juazeiro. Eu acho que era o papel mais importante que eu tinha dentro desse cenário político, era esse. Levar uma proposta positiva de uma administração que atenda a necessidade da população de Juazeiro do Norte, que vive hoje tão carente, né, e uma ausência muito grande de uma gestão pública que atenda às necessidades do nosso povo. Então foram 2 anos e meio de caminhada, percorrendo todos os bairros de Juazeiro, ouvindo o eleitorado de Juazeiro, ouvindo a população que não é eleitora na nossa cidade, né? Tem jovens que não votam, mas que contribuíram de forma positiva, tiveram espaço para falar o que pretendia de uma gestão dentro do município. Então a gente abriu realmente o nosso projeto para ouvir essa população e construir um programa de governo onde o povo tenha a voz e a administração também seja aberta à população. E como avalia a receptividade das pessoas no corpo a corpo, nos encontros, nas reuniões, nas visitas, enfim, nos eventos públicos? Eu tenho sido muito bem recebida por onde passo. Eu sinto esse desejo de mudança latente mesmo na nossa população. Espero que reflita aquilo que eu observei durante o meu período de caminhada, de pré-campanha e durante a campanha, se reflita na hora do voto na urna, né? Juazeiro precisa realmente de uma mudança, de uma transformação na forma de fazer política, e a gente vive hoje no município de Juazeiro com uma crise de representação política muito grande. Bom, quando uma pessoa se dispõe, até mesmo a Flávia Soares, ela já tinha vindo aqui ao jornal até para defender outras coisas, antes mesmo de ser candidata a prefeito de Juazeiro do Norte. Então, ela tem ideias que são já amadurecidas do que pretende fazer, do que pode fazer, do que deve fazer, se for eleito prefeito, no caso ela, se for eleita prefeita da cidade de Juazeiro do Norte. Durante a campanha, modificou, acrescentou algumas ações mais que são necessárias à cidade, candidata Flávia? Sim, João, até porque assim, nosso programa de governo, ele não é engessado, né? Então, assim, a gente deu uma diretriz daquilo que a administração de Flávia Soares, sendo eleita, vai colocar à disposição do povo de Juazeiro. Mas aí a gente alcançou pessoas durante o nosso período, né, de campanha eleitoral,
E novas ideias surgiram e foram analisadas e serão implantadas também durante a nossa gestão. Em relação, por exemplo, a questões de indicadores, a candidata se acercou das informações em relação aos indicadores da cidade de Juazeiro do Norte, educação, saúde, mobilidade urbana, segurança pública, tudo isso? Com certeza. A gente fez um levantamento, até porque para construir um programa de governo a gente tinha que ter, né, os dados necessários para que a gente oferecesse à população não a velha promessa de campanha política, mas uma proposta que fosse viável de ser colocada em prática. Inclusive, João, eu acho importante eu deixar essa fala aqui. Eu fui a única candidata que registrou no cartório de registro civil em Juazeiro do Norte o nosso programa de governo. Então, está dentro do cartório Machado em Juazeiro. A gente, enquanto candidato, a gente tem a obrigação de apresentar o nosso programa de governo na hora que vai fazer o registro de candidaturas junto ao juiz eleitoral. Mas a gente não tem a obrigação de fazer o registro, né, dentro de um cartório de registro civil. E a gente fez questão de fazer isso, porque realmente o que a gente tem a oferecer à população de Juazeiro não é promessa de campanha. A gente assumiu um compromisso com essa cidade de colocar uma gestão que atenda realmente e que tenha um serviço público de qualidade ofertado ao nosso povo. Em relação à sua estrutura de campanha, como avalia a sua estrutura de campanha? Tínhamos 8 candidatos, agora são apenas 7 candidatos na cidade de Juazeiro do Norte. Em relação às outras, como foi a sua estrutura de campanha até agora, candidata Flávia? Na verdade, eu tenho acompanhado o investimento, né, das campanhas que estão por aí. Flávia foi a que menos gastou. Então, eu tenho acompanhado muito, de forma muito direta essa questão, porque isso também vai se refletir numa futura gestão. Então, quando a gente faz uma campanha milionária, a gente já está sinalizando aquilo que a gente se propõe a fazer pela cidade de Juazeiro do Norte. Então, eu fiz questão de fazer uma campanha realmente pé no chão. Então, os carros de som que vocês escutam, alguma, né, raridade você ouvir. Mas o carro de som que tem são dos vereadores do PRB que disponibilizaram seus carros para tocar a música de Flávia Soares. Então, eu não voltei o nosso trabalho para gasto, investimento, não. Acho que a gente tem o corpo a corpo, levando a nossa mensagem à população, levando a possibilidade de instruir o eleitorado para fazer uma escolha consciente no dia 2 de outubro. E foi isso que eu me propus a fazer, né? Como você bem colocou aqui, eu sou uma mulher de luta. Então, assim, independente de ser candidata hoje ou não, Flávia tem uma história de não se acomodar, né? Eu, como cidadã, eu sempre me coloquei nesse papel. Daquilo que está me incomodando, principalmente o que diz respeito a Juazeiro do Norte, eu sempre sou de buscar uma saída, de cobrar quem de direito. Então, eu sempre tive isso comigo, né? Como você bem falou, já tive aqui em outras oportunidades, abraçando outras causas, outras lutas. E eu acho que isso aí é o reflexo mesmo da cidadã que está agora disposta a contribuir com o Juazeiro de forma mais direta. E quanto à atual gestão do município? Porque um candidato, quando quer ser prefeito de uma cidade, quando se candidata à prefeitura de uma cidade, certamente deve ter as informações e até uma avaliação da atual administração, da administração que está aí. Qual o seu conceito sobre a atual prefeitura da cidade de Juazeiro do Norte? Na realidade, João, eu não vou, assim, eu acho que eu participar de forma direta do pleito eleitoral 2016 é um reflexo da minha insatisfação, certo? E eu não vou avaliar. Eu acho que essa avaliação, ela tem que ser feita pela população de Juazeiro no dia 2 de outubro, né? E o povo vá até a urna e dê lá a sua nota para Juazeiro do Norte. Está satisfeito com a atual gestão? Quer mudança? Quem é no cenário político que se apresenta como possibilidade de atender aquilo que você deseja para o município de Juazeiro e com relação ao serviço público. Então, essa avaliação eu coloco nas mãos realmente do eleitorado de Juazeiro, né? Eu estou aqui disposta a trabalhar, contribuir com essa cidade de forma positiva e dia 2 de outubro a população faça essa avaliação na hora de depositar sua confiança em quem vai administrar essa cidade. Então, nesse caso, não se caracterizou durante a campanha política como candidata de oposição propriamente dita? Na sua campanha não tem esse nome assim, apesar de ser óbvio, ser uma coisa óbvia, mas não pautou sua campanha em, por exemplo, em criticar especificamente aquilo que acha que não está funcionando bem na atual gestão?
João, assim, quando eu coloco o meu nome à disposição, eu já de certa forma, eu estou me colocando e sendo uma oposição ao sistema que vem sendo implantado em Juazeiro. Mas de forma direta, em discurso, eu não usei isso, até porque eu repudio esse tipo de comportamento. Eu acho que Juazeiro, ele não está precisando desse tipo de campanha, com baixarias, com acusações, às vezes até com inverdades. Então, o que é que a gente precisa pautar a campanha em Juazeiro do Norte? Proposta. É apresentar à população de Juazeiro que existe uma alternativa para fugir dessa situação que vive hoje política e administrativa. Sim. Então é isso que eu me propus, apresentar a proposta e trabalhar de forma positiva dentro do cenário. Muito bem. Então, o candidato todo candidato, certamente, que se preza, tem propostas, não é? Evidentemente. Ele as apresenta à população, pode ir aduzindo, ou seja, acrescentando algumas propostas, pode ir corrigindo o rumo das suas propostas, mas ele elenca sempre prioridades. No seu caso, quais as prioridades de uma possível gestão no município de Juazeiro do Norte? A gente tem enfrentado graves crises aqui em alguns setores, né, dentro do nosso município. E a gente fez questão de priorizar algumas áreas, até porque não tem como atender a toda a demanda que existe dentro de Juazeiro do Norte hoje. A gente precisa visualizar aquilo que é de mais necessário para atender com qualidade a nossa população, e a gente elencou alguns pontos aqui dentro do nosso projeto. Então, saúde foi prioridade, educação foi prioridade, o resgate da nossa cultura é prioridade, segurança tem que ser prioridade em Juazeiro do Norte, e a gente vive hoje um caos muito grande com relação à questão de geração de emprego e renda. Então, esses pontos são, indispensavelmente, foram avaliados com o maior olhar desse projeto Flávia Soares PRB 10 em Juazeiro do Norte, e vamos focar nosso trabalho durante o período de gestão nessas áreas. Bom, educação. Juazeiro tem amargado índices negativos na sua educação, repito, como disse na entrevista anterior, com um ótimo quadro no magistério municipal, mas com sucessivas greves, com problemas administrativos nessa área. Os índices educacionais da educação pública municipal de Juazeiro não são positivos, né, diante das últimas estatísticas. Já pensou num plano emergencial? Ou será um plano assim a longo prazo? Pensou num plano emergencial para reverter essa situação o mais rápido possível, candidata Flávia? Eu acho que tem que ter, João, né? Tem que ter. A educação de Juazeiro, infelizmente, vem aí num patamar vergonhoso a nível de estado do Ceará, né? A gente aí amargando índices que traz, de certa forma, prejuízo direto, inclusive para a geração futura, né? Para as crianças de Juazeiro hoje são, de certa forma, o futuro dessa cidade. Então, a gente não vê investimento colocado e nem o empenho de uma gestão para levar em consideração a importância que tem a educação dentro de um município. Todos os setores, né, ele nasce como uma possibilidade de trabalhar de forma positiva dentro da educação. A educação é a base de uma sociedade, é a base de uma boa gestão. Então, a gente vive hoje infinitas greves, está virando até calendário mesmo dentro de Juazeiro, greve dos professores dentro do município, e a gente tem assim como alternativa iniciar valorizando o professor. O que é que a gente tem assistido ultimamente? Às vezes o gestor não tem sequer a sensibilidade de sentar com o professor para compreender, né, o que é que está sendo reivindicado. Então, a gente tem que buscar a alternativa para sair dessa crise de educação que a gente vive em Juazeiro, é o professor. Então, quem é que faz a educação no município? Não é o prefeito. Quem faz são os profissionais da educação que fazem a educação no município. E por que está ruim? Porque o gestor não tem valorizado essa categoria. Então, a gente precisa compreender que o princípio de tudo é o professor. Então, dentro dessa área, implantação de um comitê de valorização desse profissional é indispensável ter, né, para ouvir as demandas, saber onde é que a gente pode melhorar, saber qual é a educação que a gente pretende colocar no presente e construir para o futuro. A gente não tem como resolver o problema da educação de Juazeiro da noite para o dia. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que sentar com os professores. Tenho ouvido muito e ouvi durante a nossa construção do nosso plano de governo, né, alguns membros que compõem hoje a educação em Juazeiro do Norte, diretores, professores, e a gente entende hoje a problemática da educação de Juazeiro qual é. E um dos pontos principais que eu coloco como problemática que a gente vive dentro da educação
é a indicação política do núcleo gestor da escola. Então, acho que o ponto principal que a gente tem que fazer uma modificação imediata é isso aí. A gente precisa tirar essa figura de indicação política, porque dá liberdade ao gestor de cobrar melhoria da gestão pública. Então, a partir do momento que o diretor de escola ele passa por uma indicação política, ele perde a possibilidade de lutar por melhoria e de ser a voz da comunidade escolar solicitando realmente que a melhoria venha para a educação. Seja através do salário do professor, que precisa ser melhorado, seja a questão de levar a sério o plano de carreira de Juazeiro com relação à educação, seja estrutura física, seja uma merenda escolar de qualidade. Então a gente precisa afastar essa indicação política. Vereador indicando diretor de escola, prefeito indicando diretor de escola. Então a gente afastando essa possibilidade, colocando uma eleição direta, né, de forma democrática, que a comunidade escolar escolha quem é que vai representar, porque ali vai ser a representação fiel. Então, e os anseios que a população que faz parte daquela situação ali, no caso os pais dos alunos e alunos que tenham capacidade de escolher a sua representação, ela possa, né, ter ali verdadeiramente uma pessoa que represente o anseio de uma educação de qualidade. Então é isso que a gente pretende plantar em Juazeiro, afastar a figura da indicação política e colocar a eleição direta para a escolha do núcleo gestor escolar. No caso da saúde, que também tem índices muito desfavoráveis nesse momento na cidade de Juazeiro, como de resto em todo o Brasil, já falei isso na entrevista anterior. No seu caso, sua intenção como prefeita da cidade de Juazeiro do Norte seria só colocar para funcionar o que acredita que não está funcionando, ou teria ideias novas para otimizar, para melhorar o serviço de saúde da cidade de Juazeiro do Norte, candidata Flávia? João, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi, né, fora de, assim, a gente viveu o período de pré-campanha e de início de campanha, vivenciando esse auge de uma greve na educação. Mas um dos pontos que eu mais ouvi de reclamação em Juazeiro do Norte foi a questão da saúde pública. A gente tem uma saúde básica que não funciona. Então, assim, todos os bairros que eu percorri foi o que eu mais ouvi. A gente vive aqui desassistido de saúde. Foi isso que eu ouvi da população eleitoral em Juazeiro do Norte e da população que não vota também. Então, assim, o que é que a gente tem assistido? Eu sou moradora do bairro Limoeiro. O bairro Limoeiro hoje tem uma UPA. É a única UPA, bem próxima à minha casa. Então, assim, o que é que a gente sente hoje? Que a saúde básica não funciona, Juazeiro não tem sequer um hospital municipal e tem um único equipamento de saúde prestando atendimento a quase 300 mil habitantes. Então, isso não pode funcionar. Então, não tem possibilidade de funcionar com qualidade a saúde dentro do nosso município. Então, o posto de saúde dos bairros, que é onde está mais próximo da população, não funciona. E aí, o que é que acontece? A questão da doença se agrava. Você está com um problema que você pode tratar na fase inicial, você não tem a quem recorrer. Às vezes, você passa por um médico, mas você não tem acesso à medicação. Você não tem acesso a um exame, não tem onde se fazer uma cirurgia, e aí você fica acumulando aquele problema, né? Isso aí é uma forma até da gente otimizar o recurso público do município. Se eu trato uma doença na fase inicial, eu vou, consequentemente, otimizar o orçamento do município e posso pegar o recurso, investir e ampliar a rede de saúde do município. Então, se a gente não trata isso, e a gente assim, buscou alternativas. Você fala assim, vamos inicialmente colocar aquilo que existe para funcionar. É o primeiro ponto. Se já existe posto de saúde no Juazeiro, né, para que construir um novo, se eu tenho que me preocupar em colocar para funcionar o que existe. E depois procurar, né, ampliar a rede para que atenda com maior qualidade, até porque Juazeiro tem uma área descoberta imensa. Tem pessoas que moram em determinados bairros aqui em Juazeiro que não tem aonde procurar o serviço de saúde, porque chega no bairro vizinho e diz, não, você mora em área descoberta, vai para o outro, não, sua área é descoberta, não vai, e vai ser atendido por quem? Então a gente precisa resolver essa questão. E a gente tem, dentro do nosso programa de governo, algumas coisas que vão ser colocadas à disposição que em Juazeiro hoje não existe. Tipo, a gente vai implantar em Juazeiro o primeiro hospital da mulher. Atendimento especializado para a mulher em Juazeiro do Norte. A gente tinha o posto Mauro Malzone, que você deve lembrar, sim, lá no Pirajá. Ali prestava atendimento à saúde da mulher. E hoje a mulher de Juazeiro busca saúde aonde? Nem no posto de saúde, nem tem um atendimento especializado para ela. Então a gente vai trabalhar essa questão. Eu pretendo, né, enquanto gestora, enquanto prefeito de Juazeiro do Norte,
trabalhar a possibilidade de transformar o Hospital São Lucas no Hospital da Mulher, porque lá já é a nossa maternidade. Então, lá tem possibilidade de ampliação, de melhoria e colocar à disposição aquele equipamento para atender essa área. Outro ponto importante, eu sou uma cidadã que tenho minhas causas, minhas bandeiras que eu defendo. A causa animal é uma das bandeiras que eu defendo. Inclusive, já estive aqui com a Jaqueline, acho que você lembra, né? Então, assim, eu participo ativamente, sou da Comissão de Defesa dos Animais, da OAB. Foi a primeira comissão... Saúde animal é também saúde pública. Também saúde pública. Então, assim, eu sou hoje membro da diretoria da OAB de Juazeiro do Norte. Sou tesoureira da Ordem dos Advogados, afastada das minhas atividades porque estou em campanha eleitoral. Né? Então, a legislação nos obriga a se afastar para que a gente faça campanha. Mas sou tesoureira da OAB aqui. E durante o período de campanha, eu sentei com a direção e disse, olha, vamos implantar em Juazeiro do Norte a primeira comissão de defesa dos animais. Existe hoje, entendeu? E eu lutei por isso. E hoje a gente tem uma comissão de formativa, né? E a gente vem trabalhando muito essa questão, porque como você bem falou, é saúde pública. A gente tem um número imenso de animais nas ruas de Juazeiro do Norte sem qualquer assistência. A gente precisa trabalhar o Centro de Zoonose de Juazeiro para atender essa demanda. Por que não ter um atendimento veterinário à disposição dos animais de rua? E para aquelas pessoas, a gente se depara muito com pessoas carentes que têm os seus animais, inclusive são as que mais adotam animais, são as pessoas com menos condição e não tem como tratar seus animais. Ontem mesmo, anteontem e ontem, tivemos aqui um pedido de uma pessoa pedindo socorro a alguma clínica veterinária para tratar um animal, um cãozinho que estava doente. Ela disse que não tinha condições de fazer o tratamento, o cão estava em convulsão, e tudo isso reflete um pouco o que a candidata está dizendo. Isso é diário. A gente vê maus tratos aos animais pelas ruas de Juazeiro diariamente, frequentemente. Então a gente tem que ter sensibilidade para essa causa também. Né? Não cuidar somente do ser humano. Extremamente importante. A gente tem muitas demandas que precisam ser olhadas aqui em Juazeiro, mas a causa animal também tem que ter uma representação. Tem que ter quem fale por ela. Porque a saúde animal reflete também na saúde humana. Com certeza. Porque animais doentes nas ruas, por exemplo, vem o mosquito, o flebótomo, não é? Pica o animal, pica o ser humano, lá se vem a leishmaniose e outras coisas mais. E às vezes cenas degradantes, né? A população se sente assim, comiserada, ou seja, fica com pena de ver animais em cenas degradantes na rua. A população que tem sensibilidade fica com pena daquilo. É também algo difícil, não é? Muito difícil, e existe assim hoje a impossibilidade de buscar quem resolva. A gente não consegue dentro do município, não existe política pública para isso, dentro do município de Juazeiro do Norte. Mobilidade urbana. Como avalia a atual mobilidade urbana de Juazeiro? O trânsito está fluindo normalmente? Precisa de mais semáforos, de mais lombadas físicas no chão? De Demutran mais ativo no centro e nos bairros da cidade? Qual a sua visão sobre isso, candidata Flávia? João, indispensável haver essa reestruturação do trânsito de Juazeiro do Norte. Né? A gente vive isso diariamente, quando é época de romaria piora muito mais. Sim. Então a gente tem, eu acho assim, o próprio crescimento de Juazeiro do Norte de forma desordenada faz a gente visualizar hoje essa dificuldade de mobilidade dentro de Juazeiro. Então a gente não conta com muitas avenidas largas, né, as ruas muito estreitas, e a gente precisa levar em consideração isso, porque isso reflete também na qualidade de vida do nosso povo. Então acho que questão de implantar semáforo, implantar lombada, eu acho que a gente tem que procurar primeiro estudar Juazeiro do Norte e buscar alternativa. Engenheiros de trânsito, quem faz o trânsito em Juazeiro através do Demutran, a própria população também, porque nosso projeto ele volta muito à participação popular, né, dar voz ao povo. Então, assim, o que é que a gente pretende? Resolver o problema de trânsito em Juazeiro não é fácil, porque a própria estrutura da cidade, ela traz uma dificuldade muito grande. Você falou nisso, eu me lembrei, sabe, que é da época da questão dos bombeiros, né? Eu tive a audiência pública e o chefe do bombeiro aqui em Juazeiro do Norte disse que Juazeiro não precisava de uma escada Magis, porque não tinha nem como a escada transitar nas ruas de Juazeiro. Não tinha como dobrar, fazer a curva com o equipamento daquele ali, porque as ruas não davam possibilidade para isso. Então, você tem, ele até falou assim, você desce na rua São Pedro direto, se tiver um incêndio na rua da Conceição, você não tem como ir atender com essa escada naquele determinado ponto, porque as ruas não dão possibilidade para isso.
Então isso é um problema grave que a gente tem em Juazeiro do Norte. E a gente tem que buscar saídas. O anel viário já está sendo uma saída, né, implantada para que a gente, né, tire de circulação de dentro da cidade esses transportes mais pesados que vão até a rodovia Padre Cícero. Então, assim, a gente tem que buscar saídas. Né? A gente tem que, durante o período de romaria, ver uma rota que possa levar os transportes que vêm com os romeiros para cá, sair de dentro da Rua São Pedro, né? Que eles tenham acesso por um outro local, que não dificulte ainda mais, né, a quem está aqui diariamente, e eles mesmos enquanto romeiros. Então a gente precisa viabilizar essa questão. A acessibilidade em Juazeiro é muito ruim, sinalização em Juazeiro é muito ruim. Às vezes quem é daqui se perde, que dirá quem não é, porque a gente não tem sinalização, a gente vive perdido aqui, não tem um direcionamento. Quer ir para algum ponto turístico, você não tem um direcionamento para onde ir. Primeiro fará um estudo bem apurado, que de curto, médio ou longo prazo nesse caso? Assim, inicialmente de curto prazo. A gente tem que resolver algumas questões de forma imediata, né? E aí trabalhar essa questão de forma mais ampla durante os 4 anos de gestão e preparar a cidade para quem venha depois dos 4 anos também, né? Bom, a nossa ouvinte Arisleide Torres, da Vila Fátima, deixa um abraço para Flávia Soares e parabeniza o jornal pela qualidade da entrevista. Muito obrigado, Arisleide. A nossa ouvinte Maria Dulcineia de Melo, do bairro Timbaúbas, olha a pergunta que ela faz, candidata Flávia. Dulcineia, do bairro Timbaúbas. Em quem Flávia votaria se não estivesse candidata? Olha lá, que pergunta mais ousada da nossa ouvinte. É isso mesmo. Dulcineia, eu quero mandar um abraço inicialmente para a Arisleide, né, lá da Vila Fátima. Eu agradeço aí as palavras, o carinho que eu tenho recebido diariamente da população de Juazeiro do Norte. Dulcineia, eu não vou responder sua pergunta, porque eu me coloquei no cenário, porque não visualizei realmente ninguém que atendesse a minha expectativa enquanto filha natural de Juazeiro do Norte. Então, mas ela fez uma pergunta ousada. Justamente. O Valdir Mota, do bairro Seminário do Crato, muito obrigado a você também, Valdir. Ele disse que não vota em Juazeiro, mas admira a candidata e o seu partido. Pergunta quais as propostas para o problema dos moradores de rua. Temos isso também, temos esse problema, esse tipo de problema aqui na cidade de Juazeiro, candidata Flávia. É isso, João, isso é uma realidade. Um abraço ao Valdir, lá do Crato. Eu tenho dito, né, assim, eu vejo muito através da rede social, Flávia Soares já saiu um pouquinho de Juazeiro, sabe? Eu tenho sentido isso. Pessoas que moram em Brejo Santo, que moram no Crato, na Barbalha, mandando mensagens, dizendo que está acompanhando a nossa campanha. E eu fico muito feliz com isso, né? Que assim a gente tomou uma proporção já que saiu um pouco do município de Juazeiro do Norte. Então eu agradeço ao Valdir que tem acompanhado, ele falar esse sinal de que ele está realmente acompanhando os passos de Flávia Soares durante esse período de campanha. E assim, moradores de rua, a gente tem um equipamento dentro de Juazeiro que ele não é valorizado e não tem trabalhado de forma efetiva para resolver a questão, né, ou pelo menos melhorar, né, a questão da prestação de serviço a esse público. Então, a gente hoje tem em Juazeiro o Centro Pop. É um equipamento vinculado à assistência do nosso município aqui, mas que tem deixado a desejar, sabe? Assim, a gente vê que não existe uma política efetivamente colocada à disposição para atender essa demanda do nosso município. E são pessoas assim, João, que às vezes falta aquela questão do vínculo familiar, mas também falta o olhar da gestão pública para poder resolver essa situação. Eu há pouco tempo acompanhei um grupo, né, vou até falar assim, dar esse depoimento aqui, umas pessoas, eu gosto muito assim de ajudar. Aí recebi um convite de uma igreja aqui em Juazeiro para acompanhá-los um dia, entregando sopa pela cidade. E eu fui, não está com muito tempo isso não, já foi agora no período de campanha. Queriam que eu sentisse essa realidade dos moradores de rua aqui em Juazeiro do Norte. E eu me deparei com uma senhora, né, lá na rodoviária, estava deitada num banco da praça, já era um pouco tarde da noite, e não tinha sido, né, alimentada, e a gente colocando à disposição dela uma refeição ali naquele dia. E a gente teve a curiosidade, assim, a gente sempre tem, porque às vezes falta até a questão de sentar para ouvir. Então, disse que não estava mais morando com a mãe, inclusive a mãe mora no Rumeirão, ela estava na rodoviária, problemas familiares. E aí eu fiquei me perguntando,
cadê o Centro Pop de Juazeiro do Norte para trabalhar essa questão? Buscar resgatar esse vínculo familiar, né? Saber o que é que aconteceu e tentar ser uma ponte entre essas pessoas para que ela voltasse ao seio de sua família e não ficasse naquela situação de ter que morar na rua. Então a gente tem uma problemática muito grande, a gente precisa fazer bom uso desse equipamento, é um equipamento que tem uma política pública muito importante e sendo bem aproveitado dentro de uma gestão, vai modificar e muito o quadro dos moradores de rua. Até porque, João, eu ainda amplio a questão, não é só o fato de morar na rua, é o envolvimento com drogas, né, é a questão da falta até de dignidade daquele ser humano que está ali naquela condição. Então a gente tem que fazer uso do equipamento que a gente tem aqui de forma a atender a demanda dessa população de rua. Muito bem, temos 5 minutos ainda na entrevista, são 30 minutos já de entrevista, as entrevistas são 35 minutos. O Juazeiro tem agora vamos fazer perguntas assim, talvez de respostas mais rápidas. Juazeiro tem um município razoavelmente pequeno, a população é bem mais urbana, temos menos de 5% da população na zona rural, mas temos uma zona rural muito fértil, não é, com bons solos e com uma certa água em determinados momentos, inclusive subterrânea. Tem propostas para a agricultura e pecuária? Também uma pergunta de um ouvinte que não quis se identificar. Pronto, João. Durante esse período de campanha, de pré-campanha, a gente andou muito pela zona rural. E a gente, assim, às vezes se depara com situações, pleno século XXI, a população da zona rural de Juazeiro do Norte reivindicando uma coisa tão básica que é água. Então, a gente se depara com isso. Foi para a zona rural, as duas coisas que a gente mais escuta, questão da água e a questão da acessibilidade, né, das vias até chegar à zona rural. Então, são duas coisas que a gente precisa resolver, né, é básico, é muito básico dentro de uma gestão pública as pessoas viverem reivindicando água. Então é um compromisso que Flávia assumiu com a população rural de Juazeiro do Norte, resolver a questão do abastecimento de água, melhorar o acesso, as vias de acesso. A gente precisa levar uma qualidade a essas vias de acesso, que muitas vezes a população vive ali, é questão até de saúde, João. Eu às vezes estou na zona rural e eu passo assim, algum tempinho sentada ali naquelas casas e eu fico impressionada que a pessoa suporte aquela poeira o tempo inteiro, entendeu? Então a gente precisa resolver essa questão, principalmente da água, tem que levar em consideração. Câmara de Vereadores, como seria a sua relação com a Câmara de Vereadores, já que seu partido tem poucos candidatos a vereador e que certamente é uma coisa óbvia nesse caso? A maioria dos vereadores eleitos seria apoiando outros candidatos. Como seria a sua relação com a Câmara? Na realidade, João, a gente tem 30, é o único partido em Juazeiro do Norte que tem esse número de candidatos. São 30 candidatos a vereador, só pela legenda do PRB, nós não coligamos com ninguém, nem na candidatura majoritária a prefeito e nem para vereador. Então, são 30 nomes aí, 30 nomes capacitados a representar a população de Juazeiro do Norte, e até nesse momento eu aproveito e peço à população que olhe com carinho para os vereadores do nosso partido. Então, a gente tem, João, assim, a gente hoje vive, eu tenho dito que Juazeiro hoje tem uma Câmara Municipal mais estampada na página policial do que verdadeiramente assumindo seu papel de representar o povo e fiscalizar a gestão pública. E a gente tem que assumir um compromisso de renovar essa casa, sabe? Colocar lá pessoas que realmente assumam o seu papel de ser um vereador dentro do município de Juazeiro do Norte. A gente tem bons nomes naquela casa, eu concordo que existam bons nomes. Mas assim, Flávia veio com um projeto independente. A gente vai ter a nossa representação, né? Eu não vou aqui jogar números de quantos vereadores o PRB, nós não temos bancada atualmente, né, no Legislativo de Juazeiro do Norte. Sim. Mas a gente vai fazer os vereadores do PRB. E Flávia sendo eleita, eu acho que o primeiro ponto é transparência. Eu acho que a gente tem que começar a chamar a Câmara Municipal a responsabilidade do seu papel. Então, o gestor público, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu tenho usado muito esse termo, é um termo bem popular e eu utilizo muito isso. E é esclarecimento. A população precisa saber quem lá verdadeiramente representa os anseios da população e quem não. Isso aí a população tomar conhecimento e o projeto que Flávia mandar encaminhar para a Câmara Municipal vai acompanhar de forma direta, se possível, vou até apresentar a população de Juazeiro do Norte. Romarias. Romaria, uma questão muito importante, né? Juazeiro
Turisticamente é uma cidade... É uma pergunta do Francisco Lima, do bairro Santo Antônio, aqui de Juazeiro. Um abraço, Francisco. Romaria, Juazeiro é uma cidade, né, que vive muito essa questão do turismo religioso. Mas não só religioso, a gente tem outros turismos em Juazeiro do Norte, mas a gente tem que acolher com qualidade o rumeiro que chega aqui. Então, um dos pontos que eu coloco dentro nosso programa de governo é uma escola de turismo para que a gente forme jovens para atuar, né, de forma direta, como guias turísticos dentro do nosso município. A gente tem essa ausência muito grande. A gente precisa caminhar de mãos dadas com a Igreja Católica, sentar, ver melhoria, como é que a gente pode ampliar e melhorar o atendimento. Sentar, eu tenho dito que até Cagés é um problema na época de Romaria, porque falta água, joga água para um determinado bairro, o outro fica desassistido. Então, assim, a gente precisa resolver essas problemáticas, e são coisas muito básicas. A rede hoteleira de Juazeiro do Norte precisa ter uma melhor capacidade para atender essas pessoas. A gente tem pousadas aqui que não atendem à necessidade, precisa ter um olhar da gestão para buscar uma solução para essa questão. Toda época de Romaria tem que o Ministério Público estar fiscalizando, buscando sentar com as pessoas para buscar melhorar essa questão. Então é um compromisso a gente melhorar o serviço de atendimento e colocar a gestão pública como parceira realmente das romarias e dos setores que atendem a essa demanda dentro de Juazeiro. Muito bem. Por fim, funcionalismo público, tem alguma proposta nesse sentido? Valorização. É o primeiro ponto, João, porque na realidade, quem faz o serviço público dentro do município? São os servidores. Então, se o serviço não tem qualidade, talvez falte o olhar da gestão para esse servidor. Então, a pessoa trabalhar desmotivada porque não é valorizado é um ponto também que a gente tem que considerar e buscar, né, melhoria da qualidade do serviço, e ela passa diretamente pelo servidor público. Então, valorização do servidor, seja da área da saúde, seja da segurança, seja da educação, é o ponto principal, porque a gestão só vai trabalhar com qualidade e prestar um serviço de qualidade se o servidor estiver sendo reconhecido pelo município. Bem, a candidata Flávia Soares, do PRB, está aqui acompanhada da sua irmã, Liviane Soares, a irmã e assessora, e como assessora, hein? Ajudou, inclusive, a Flávia a subir aqui. Muito obrigado, Liviane. Aos pré-candidatos a vereador Miguel Eduardo, Fátima Torres, Ronaldo do Triângulo e Emerson Machado, além do Alisson Coelho. Muito obrigado a vocês que acompanham a candidata Flávia Soares, do PRB, ao vivo no Jornal da Tarde. Candidata Flávia, muito obrigado por ter vindo, obrigado inclusive por ter vindo, mesmo com a dificuldade de mobilidade pelo seu acidente, que teve a fratura de uma perna, e ainda assim está aqui ao vivo, subindo os 35 degraus, trazendo aqui as suas propostas ao povo de Juazeiro. Muito obrigado, Flávia. Beijo, eu quero aqui só um minutinho, né, para fazer minhas considerações finais aqui e convocar a população de Juazeiro, né, convocar a população para votar de forma consciente, ver quem está disposto realmente a trabalhar por Juazeiro do Norte. Observem no cenário hoje de 7 candidatos quem realmente está empenhado a fazer Juazeiro de forma diferente. Então, estou aqui à disposição. Sou filha natural dessa terra, né? Tenho 38 anos, nasci aqui. Tenho um pai que é muito conhecido dentro do município de Juazeiro do Norte, que contribuiu muito para o crescimento de Juazeiro, enquanto empresário, comerciante, Bosco Soares. Então, assim, eu estou aqui hoje disposta a fazer uma gestão realmente diferente de Juazeiro do Norte. Eu não tenho um padrinho político, né? Fui a candidata que menos gastei durante o pleito eleitoral. Coloquei um projeto à disposição de Juazeiro que tem condição plena de ser colocado à disposição para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E ainda faço um alerta ao povo de Juazeiro. Não se deixe induzir por pesquisa, não se deixe induzir por campanha milionária colocada na rua, não se deixe induzir por políticos que já tiveram oportunidade em Juazeiro e nada fizeram, entendeu? Então a gente tem que chamar hoje a população de Juazeiro do Norte a refletir. Qual é o Juazeiro que você quer? Qual é o gestor que você quer lhe representando e administrando essa cidade durante 4 anos? Então, leve essa pergunta na hora que você for para a urna, depositar a sua confiança nessas pessoas. Estou aqui disposta a trabalhar com uma equipe preparada para fazer de Juazeiro uma gestão técnica que atenda às necessidades da população de Juazeiro do Norte. É isso que eu peço. Dia 2 de outubro, 10, Flávia Soares. Eu quero um Juazeiro 10. E você que está em casa, o que é que você quer para a nossa cidade? Flávia Soares, candidata do PRB, ao vivo no Jornal da Tarde.